Ô Caio, independentemente de não ter mais movimento no mercado, a janela ela segue aberta. Eu acho que se fosse pintar alguma coisa, igual, por exemplo, a gente tinha comentado lá, uma troca de um Juninho Capixaba pelo Marlon, Marlon pelo Capixaba. Se fosse alguma coisa assim, eu acho que o Cruzeiro até poderia pensar em algo. Pelas palavras do Alexandre, que usou até o Instagram dele, a gente precisa também dar um voto ali para que é aquilo mesmo, né? Que o elenco está fechado, que o Jardim pediu só um jogador e esse jogador é o Wanderson. Agora, com essas peças hoje, como que você acha que o Leonardo Jardim vai montar o time do Cruzeiro para a estreia lá contra o Mirassol? Eu sei que tem muito tempo ainda, mas o que você espera de diferente nesse time do Cruzeiro? O mesmo eu acho que não vai ser, né? Dificilmente, Samu, que é um Cruzeiro que precisa de mudanças, né? De peças e até mesmo em termos de formação. Eu tenho uma expectativa de, quem sabe, o Wallace começando o Brasileirão como titular. O Pedro Lourenço, a TV Band Minas, fez questão de falar que o Wallace fisicamente tem melhorado. Tem tido uma atenção especial do Leonardo Jardim. Eu assustei hoje, viu? Pois é. O cara secou, mas secou assim. E isso vai muito ao encontro de algo que o Jardim gosta muito nos times dele, que é de um primeiro volante mordedor. Não basta só ser forte, tem que ter desenvoltura. E o Wallace, claramente, pela parte física delicada, estava enfrentando dificuldades para isso. Eu acho que ele bem, fisicamente, com confiança, tem mais condições do que o Lucas Romero de fazer isso. Talvez possa jogar até ao lado dele. Mas é um nome que eu penso que sim, pode estar entrando nessa equipe. Talvez o próprio Wanderson, né, que chegou como um pedido do Leonardo Jardim. Se o Jardim pediu mais um extremo, é porque ele vê que tem uma necessidade, talvez até em termos de mais um jogador no time titular, com a capacidade de fazer o que o Dudu faz pela esquerda. E o Wanderson, pode fazer isso pelo lado direito. Então quem sabe seja um Cruzeiro em um 4-2-3-1, com o Wallace fazendo a função de primeiro volante, o Wanderson aberto pela direita, aí o Dudu pela esquerda, Matheus Pereira centralizado e à frente o Gabriel Barbosa. É um Cruzeiro que hoje eu imagino que o Leonardo Jardim pense com carinho para colocar em campo diante do Mirassol. Eu vou ficar com o último retrato do Leonardo Jardim nos jogos contra o América, imaginando que de repente ele possa colocar o Christian ao lado do Romero ou ao lado do próprio Wallace. Não sei se ele estaria disposto a abrir mão do Matheus Henrique, onde o Matheus Henrique foi utilizado e acho que foi bem. O Matheus Pereira, para mim, vai ter que provar muito neste período, não para mim, mas para o Leonardo Jardim ser merecedor de um lugar no time. Aí vai depender do que ele se comportar, tanto quando o Cruzeiro tiver possibilidade de atacar. Acho que poucas certezas seriam a dupla de zagueiros, o Kaique, de repente, tendo a manutenção pelo lado esquerdo, o Dudu, o Gabigol com o Caio Jorge. A gente está um pouco distante ainda, mas eu imagino muito que em termos de estrutura de equipe, o Leonardo Jardim, queira repetir aquela formação de um meio-campo mais preenchido, né? 2 volantes, ainda que seja um mais móvel. Eu acho que ele acertou, principalmente nos 2 jogos, quando tentou utilizar o Eduardo, apesar do Eduardo não ter ido tão bem no segundo jogo. No primeiro jogo eu confesso que gostei da presença do Eduardo. Vai que pode surgir uma dupla, por exemplo, o Wallace Christian com o Matheus Pereira mais centralizado, o Matheus Henrique fazendo mais o lado direito, ou o Wanderson, o Dudu. Repito, acho que é uma das poucas certezas que a gente tem, além da dupla de zaga e o lateral esquerdo e o Gabigol. Ou o Gabigol pode estar com uma disputa neste momento com o Caio Jorge. O Caio Jorge, felizmente, a gente não conseguiu ouvi-lo, mas será que o Caio Jorge também não está pronto para fazer esse cara pelo lado direito, como já fez o Matheus Pereira? Então fica a expectativa, Samuca. Infelizmente não temos jogo do Cruzeiro para que um pouco dessas nossas expectativas sejam sanadas, mas tenho certeza, qualquer uma das possibilidades do Leonardo Jardim vai sempre priorizar o equilíbrio da equipe,
ofensivo e também defensivo. Eu crio uma expectativa muito grande para que as peças que não vêm desempenhando bem ou não desempenhar agora no Campeonato Mineiro podem dar a volta por cima nos treinamentos e provarem que são capazes de serem titulares no Cruzeiro ainda, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. As nossas laterais precisam resgatar o bom futebol. Isso faz muita diferença para uma equipe como deseja o Leonardo Jardim. Uma equipe intensa, uma equipe inteligente. Eu estou muito também com o Caio. Eu acho que o Wallace, ele vem, apesar de para mim ser uma incógnita, e acho até que para grande parte dos torcedores cruzeirenses, mas ele vem tentando fazer diferente do que aconteceu em 2024, preocupado com as condições físicas. Ele sabe que muitas vezes as condições físicas estão atreladas, sim, ao potencial técnico. Então acho que essa preocupação por parte do jogador nesse momento é essencial. O Wanderson é a única peça que vem com o aval do treinador, e isso também pode nos dar alguns indícios que, querendo ou não, vai haver competitividade, mas o Wanderson, para mim, pode sair um pouco à frente nesse momento do Marquinhos. O certo é que o Cruzeiro vive algo diferente do que viveu em 2024, né? Teremos um time titular, teremos qualidade no banco de reservas e temos opções. Uma vez tendo opção, é um sinal que também que o Leonardo Jardim pode trabalhar, variar, de acordo com o adversário, de acordo com aquilo que pede e deseja também o jogo. Fico feliz do Cruzeiro ter tido essa maturidade e ter entendido que 2024 foi um ano, sim, de muito aprendizado e que a gente quer fazer diferente em 2025. Tenho essa expectativa. Ô Samuel, só para dizer, Samuel e amigos, é claro, eu acho que essa visão dos jogadores, por exemplo, né, que foram bem nessa primeira parte do ano, em que pese os resultados péssimos, o Matheus Henrique, o Dudu, o Fabrício Bruno em algumas partidas, o Jonathan Jesus, pelas palavras do Pedro, o nível que tem o Leonardo Jardim hoje dentro do Cruzeiro, para colocar o futebol nos eixos, não somente dentro do campo, mas fora dele também, olhando a situação da equipe de scout do Cruzeiro, olhando a situação de jogadores que estão emprestados e ele quer relatório. Eu acho que essa impressão fica muito mais por conta do torcedor. A impressão que eu tenho de, o último recorte do Matheus Henrique foi muito bom, porque eu acho que na prancheta do Leonardo Jardim, todo mundo praticamente partindo do ponto zero, ou seja, todo mundo vai partir do mesmo lugar, não importando se foi tão bem, se foi tão mal. Claro, aí o caminho para cada jogador, caso daqueles que estavam ainda com o tem que tomar cuidado na avaliação desses atletas, né? O Gabigol, o Christian, o jogador que não chegou, isso e aquilo. Todo mundo pode dar uma recuperada muito importante.